Bom dia a você. Hoje nós estamos fazendo uma experiência diferente. A vida nos cobra isso, né, Rodrigo? Meu gerente, engenheiro de som, áudio, vídeo, internet, agora com todas essas fases do progresso da mídia. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 4 de novembro, mês do aniversário da minha esposa, a Vera Lúcia Alves Nascimento. Um mês maravilhoso. Tivemos ontem o Dia dos Santos. Eu encontrei com um amigo meu que falou assim: hoje é o Dia dos Homens. Aí eu falei assim: realmente é Dia dos Homens e das mulheres também, de todos os anos, não, mas principalmente dos homens. Uma brincadeirinha que ele quis fazer, ainda estava com a esposa do lado, né? Então, mais um mês maravilhoso, um mês que nos antecede ao período do Advento. Daqui a pouquinho nós vamos estar vivendo liturgicamente o Advento. E a Rádio Partilha presente nessas fases da liturgia, nessas fases da igreja. É muito importante. Como vocês sabem, o Rodrigo também está a serviço, servindo na música, na transmissão das missas. Olha como é que é lindo isso, usarmos dos meios que nós podemos como e para benefício das pessoas. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós estávamos falando, né, ficamos 2 semanas aí num espaço, né, de não estarmos juntos, mas agora estamos aqui falando sobre os sacramentos. Queria partilhar com você que nós tivemos numa da primeira semana que eu não pude estar no programa, que não pôde acontecer, estava numa assembleia paroquial na Imaculada Conceição aqui de Cruzeiro. E não sei se você sabe como é que funciona a assembleia. A assembleia ela tem uma proposta que culmina com umas respostas para o pároco e a equipe CPP, né? Conselho Pastoral Paroquial. E a assembleia ela é uma fotografia, né? É um raio-x da comunidade, mas sempre tem um padre ou um bispo ou um leigo que faz as meditações, as interlocuções, né? E traz geralmente uma frase, uma mensagem reflexiva que nos ajuda, ilumina, para que a gente possa, como participantes da Assembleia, fazer um retrato, claro, né, através da partilha. E são momentos muito profundos. Nós tivemos a presença do Padre Anderson, ele que é reitor lá do Seminário Diocesano, aqui de Lorena, muito bom. E eu partilhava com ele a respeito desse caminho que a gente está fazendo. Falei para ele do tempo e agora da proposta de falarmos um pouco sobre o catecismo e algumas partes do catecismo para nos abrir o conhecimento, né? E nos incentivar também. E ele, nossa, falou: muito bom, Joel, muito bom isso mesmo, porque as pessoas não têm esse costume, infelizmente, né? Muitas pessoas não gostam da leitura, de ler, eles gostam do audiovisual, né? Muitos, inclusive a Bíblia hoje ela é escutada. O falecido Cid Moreira gravou, mas hoje tem a Bíblia no celular. Nossa! Olha aqui, gente, o cafezinho tá servido. O Rodrigo ele passa ali por trás da câmera, mas ele me deu um cafezinho. E eu não sou mineiro, mas eu gosto. Nossa, que café bom! Que up
que dá, como diz o pessoal. Então o Padre Anderson falando sobre essa dificuldade que o católico tem, que muitas pessoas têm, na verdade, né? Eu me lembro daquelas revistinhas, seleções que tinha, poucas pessoas liam, até adquiriam, mas poucas pessoas liam o conteúdo daquelas seleções, aquela revista, que fazia bem, trazia muitos assuntos, né? Uma variedade muito grande de assuntos, de temas. Então, só da fase do gibi, né? Do gibi, das revistas, eu aprendi um pouco de violão, que eu sei hoje, nas revistas antigas, chamada Violão e Guitarra, ou uma música. Sou daquela época da revista Pop, né? Então, a gente foi crescendo com esse hábito da leitura. E depois, quando eu entrei, né, mais na comunidade, em 83, aí o hábito da Bíblia, o estudo bíblico, participação em várias formações, vários encontros. Alguns encontros a gente estava aplicando o encontro nas palestras, nos testemunhos. Então isso aí gera em nós um hábito da leitura, de estar lendo, né? Graças a Deus a gente tem esse ponto, e até os médicos dizem hoje em dia, uma maneira de você evitar a perda da memória é exercitando. Então as palavras cruzadas, eu ainda faço as palavras cruzadas ainda. Tenho lá no meu WC Vanderlei Cardoso umas palavras cruzadas, de vez em quando eu pego lá para ler e aprender com as palavras, né? Nossa, são muitos sinônimos, muitas outras definições que a gente precisa estar atualizados. A língua portuguesa é muito rica, e além disso é que a gente tem um amplo conhecimento, né? Das palavras. Isso é muito bom e exercita a nossa mente. Gosto de tocar um violão também, então estou sempre escrevendo alguma coisa, escrevendo música. Confesso a vocês que eu tenho até pedido para o Espírito Santo dar uma freadinha, porque a facilidade que a gente tem de refletir e já começar a escrever uma música. A música vem com a melodia e a letra. Então isso é o exercício contínuo. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, sabe, Rodrigo, como é que você compõe tanta música? Eu falei assim, é fruto da minha oração. Eu sento com o violão. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora das Graças lá em casa. Tem uns quadros, né? E a palavra de Deus, e isso vai borbulhando dentro da gente, canções, letras. Então é a facilidade de compor, mesmo eu não tendo estudado violão, não tendo estudado música, mas um dia o arroz com feijão, outro dia só o arroz, outro dia só o feijão, vai saindo algumas coisas. E isso é muito bom pra gente. E isso é tão maravilhoso, porque conhecer, gente, é uma virtude que nós temos que exercitar. Nós não podemos deixar essa definição. O conhecimento é para alguns. Não, é para todos, para todos. Nós viemos refletindo sobre os sacramentos, e agora nós estamos entrando no sacramento do matrimônio, que é o que eu vivo, né? Dentro dos sacramentos, já passei pelo batismo, pelo crisma, pela primeira Eucaristia, né? Quase estive também como diácono permanente da igreja, quase que eu recebi também esse ministério de serviço na igreja. Mas como esposo, vivendo o sacramento do matrimônio, que é riquíssimo, a gente tem vindo falando, e eu espero que a gente possa estar ajudando você. Vamos entrar então, é o artigo 7 no catecismo, e eu volto a dizer, eu ainda falei para o Padre Anderson, eu tenho motivado as pessoas a adquirirem o catecismo. Hoje a facilidade que você tem de dividir no cartão, pedir para alguém fazer você, às vezes a pessoa não tem o cartão, mas te conhece ou conhece alguém que possa dividir depois, e você ressarce ela, né? Mas não tem problema. Mas adquira coisas boas.
literaturas ricas que engrandecem a gente. A Bíblia, né? Ele ainda falava assim, só poucas pessoas têm acesso à Bíblia. E não só o acesso, o costume de ler sempre, para dominar o Antigo Testamento, Novo Testamento, os livros do Pentateuco, deuterocanônicos, os profetas maiores, profetas menores, né? Entrar no Novo Testamento, os evangelhos. Volto a dizer, não sei se você sabe, mas Marcos e Lucas não conviveram com Jesus. E é dado a eles os 2 primeiros evangelhos. Primeiro um dos 2 é o Marcos, e depois São Lucas, antes do evangelho de São João. E Lucas, como médico, ele define os milagres de Jesus, e João, ele fala sinais. Você vai perceber lá as cartas, depois os Atos dos Apóstolos, quem escreveu, quem a igreja tem, os estudiosos que continuam estudando a Bíblia, continuam, os exegetas, os filósofos. Então existe uma comunhão, os pesquisadores, cada descoberta que vai se fazendo, vai se reunindo lá em Roma, né? E faz uma compilação desses documentos. É muito rico. E às vezes a gente pensa assim, é só a Bíblia. Não é não. Não pode ser, porque tem fatos, tem livros complementares. Alguns até chamam de livros apócrifos, quer dizer, eles falam praticamente a mesma coisa, né? Se não, a Bíblia você tinha que andar com uma biblioteca, como tem lá em Roma, né? Os papiros, as pedras, os achados que tiveram, que depois foram traduzidos, né? Para o latim. Do latim ficou muito mais fácil. O latim, então, era a língua mundial, vamos dizer, na época, né? Porque tinha o grego, o aramaico. Então, foram sendo traduzidos, e isso foi trazendo um bem muito grande, e é um bem da igreja. Se hoje todos nós temos a Bíblia, inclusive as igrejas evangélicas, pentecostais, é graças ao esforço de padres que foram aplicar a isso. Então, às vezes, essa variação grande da tradução da Bíblia, justamente porque depois alguns foram colocando o seu pensamento, mas a Vulgata, né, que é a Bíblia de Jerusalém, que é a mais próxima da Vulgata, depois, eu estava vendo esses dias a Bíblia do Tradução Peregrino, como é rica, a Tebe, estudo, quem pode adquirir, né, é muito rico. Então é conhecimento, esse exercício, é debruçar. Teve um padre que falava para nós assim, que quando a gente lê é como se a gente entrasse dentro da Bíblia, de repente abrisse uma porta e você entrasse no conteúdo da palavra. Ela faz uma relação, você tem uma relação profunda com a palavra de Deus. Isso nos faz crescer, isso nos faz ser melhores. E de repente, numa conversa com alguém, um aconselhamento, uma escuta de alguém, você cita um versículo bíblico, que é a chave muitas vezes para aquela pessoa, parece que abre a mente da pessoa. Já perceberam isso? Quando você usa, tudo concorre para o bem, a pessoa chega para você, nossa, está tudo difícil, e eu não estou tendo cabeça para resolver isso, minha família, meu filho, meu esposo, minha esposa, as dificuldades, e de repente você fala assim, não, calma, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Cristo. Ou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu não estou tendo luz para a minha vida. E de repente você fala para ela assim, a palavra de Deus diz assim, o Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem eu terei medo? Porque a vida está muito difícil, porque meu filho, minha esposa, o estudo, eu estou esperando um processo. A palavra de Deus também tem lá no Salmo,
Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Tem um outro versículo que diz assim: esperando, esperei no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e atendeu o meu clamor. Quer dizer, o Senhor. Tem outras que a gente conhece que virou música. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, quando brota isso, por quê? Por causa do exercício, você vai memorizando. Quando você lê a palavra, tenta fazer uma memorização de um versículo que te chama a atenção, naquele capítulo, naquela carta ou naquele salmo. Grava isso e começa a usar como um mantra, como diz, né? Você vai repetindo constantemente um mantra, e isso vai mantendo em você a palavra de Deus viva. Vai lá para o banco de memória. Quando você aperta a tecla lá, ela aparece. E às vezes, até mesmo inconscientemente, ela brota. Quantas vezes à noite eu acordo e a palavra tá ali na minha boca? Parece que eu estava tendo a comunhão, a palavra estava me chamando. Quantas vezes? Então é preciso isso. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas parece tão fácil em vocês. Esse dom não exigiu, é um exercício, é uma dinâmica. Então, quando a gente busca o conhecimento, a gente vai exercitando. Um golinho? Muito bom, Rodrigo. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Tomar um cafezinho é muito bom. Ainda ontem eu estava com os amigos em casa, o João Henrique e a Elizabeth, a esposa dele, que já esteve aqui conosco. E nós estávamos lá, o João, vou entregar o seu, viu, João? Estávamos lá, ele queria, falou assim, eu tenho umas carninhas lá em casa lá, eu queria um churrasco na sua casa. Aí ele chegou, me preparei, comprei alguma coisa também. A gente faz mais ou menos aquele costume do juntar panela, cada um leva alguma coisa, né? Aí eu liguei a churrasqueira, tudo, tinha temperado algumas carnes, porque eu tempero carne diferentemente de todo mundo. E tinha colocado ia começar a colocar. Aí eles chegaram mais cedo. E aí ele falou assim, não, eu não vou ficar na churrasqueira, eu não quero temperar não, eu quero comer a sua carne. Quero comer com você temperando, você fazendo. E nós ficamos lá das 11h30 até às 6 horas da tarde, mais ou menos. E ali nós comemos churrasco, depois chegou minha filha e meu genro, e ficamos ali nós 6, um bom tempo juntos, rindo junto, conversando junto, falando vários assuntos. Ali a gente fala de livros, sabe, aquele almoço, aquele estar junto de irmãos. Aí a gente ainda brincava assim, como é bom, como é agradável estarem os irmãos unidos. Aí a palavra diz assim, é como o óleo que corre da barba de Arão, né? E essa unidade de quando a gente se aproxima é tão gostoso. E ali nós estamos conversando, falando de livros. Aí eu peguei um bolo, eu ia trazer até um pedaço pro Rodrigo, mas tá tão pequenininho que sobrou. Fizemos um bolo na churrasqueira, não sei se você já viu. Você coloca ele na grelha e coloca uma tampa no bolo de fubá, e você coloca uma tampa em brasa por cima e vai mantendo ela acesa, e ela assa por cima e por baixo. Aí deu uns 11 minutos, 15 minutos no máximo, você já tem um bolo pronto, entendeu? Tinha comido a carne, jogamos a grelha para cima e colocamos um outro suportinho embaixo. Em 11 minutos o bolo estava pronto. E ali nós fomos tomando café, já tinha comido um sorvete um bolo de sorvete gelado, que é muito gostoso. E ficamos ali. E a partilha foi tão gostosa. Nossa, na hora que eles foram embora, ficou uma vazia dentro de casa. Eu e a minha esposa e o nosso gatinho. Então, mas como é bom a partilha, de trocar ideias, trocar pensamentos, né? Como é rico isso. Como é rico, como é bom ter boas amizades, ali partilhar. O João falando dos livros que ele está lendo, a minha filha falando de livros, falando de viagens, nossa, assuntos diversos. Não é só palavra de Deus, não fica naquele metódico em cima de Bíblia, não. A gente abre o leque e no abrir a gente vai trabalhando isso e a gente vai se ajudando. Isso é lindo. E é fruto do quê? 3 casais que vivem um matrimônio. O João Henrique com a Beth, que já com
25 anos de casados, nós com 34, a Natália com 6 ou 7 anos de casado. Então 3 casais que se unem no domingo para estarem juntos. Isso é muito bom mesmo. E aí a gente vai trocando mensagem. Então a riqueza que está dentro de nós, ela vai sendo exposta, e quanto mais eu dou, mais espaço eu tenho para receber. Então é como se saísse de dentro da gente para o outro, e os outros vão trazendo também para nós. Então há sempre a compensação. Sabe, quem dá com amor, quem dá mensagem, ensinamento, palavra, conhecimento, ele recebe muito mais. Você deixa da sua segurança. Então isso é lindo, é uma experiência maravilhosa, que a gente ia ficar muito tempo falando aqui. Mas o matrimônio, vamos entrar um pouco no matrimônio. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda, olha só, aqui ainda diz, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, né, dos filhos. E foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Lembra daquela passagem? Esses dias mesmo nós estávamos, um mês, acho que mês de outubro, Jesus falando para os fariseus e saduceus, que eles eram terríveis, né? Moisés nos diz que tem que dar uma carta de divórcio para a mulher, e Jesus ele ensina um outro caminho. Ele fala assim: olha, Moisés deu essa orientação por causa da dureza do coração de vocês, mas no começo não foi assim. Aí ele volta lá em Gênesis, ele faz uma viagem com aqueles saduceus. Por isso o homem deixará sua casa, seus pais, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. E aí Jesus exalta de uma maneira, ele santifica e ele enriquece esse sacramento, eleva além do casamento a um sacramento. A igreja entende isso, que Jesus eleva esse ensino. Olha, o homem que separar da mulher e se unir a outra mulher, divorciar, ele comete adultério. Bem na verdade que existe um outro caminho agora, que é os tribunais eclesiais, que tem analisado muitos casamentos que não se tornaram sacramento. Aí é uma outra coisa. Casaram-se, mas ou por desvio psicológico, desvio moral, ou por violência, tem traição, tem vários caminhos que dizem e comprovam pelas testemunhas. Por isso que o sacramento do sacramento do matrimônio, ele é um sacramento em que os testemunhas, padrinhos, as pessoas que assistiram o casamento ali, porque quem faz o sacramento acontecer são o homem e a mulher. O padre é um representante da igreja. E quem são os ministros, né, do sacramento. Só que a igreja vai analisar depois que não houve. Muita gente não está preparada para o casamento. Muita gente. Então, chega com desvio psicológico, um desvio moral, às vezes. Quantas vezes as pessoas vão para um casamento, às vezes, com a moral deturpada? O que é o casamento? É lógico que você tem a vida sexual do homem e mulher, mas tem muitas vias que abençoam. Na verdade, quando a gente traz Deus para o sacramento, quando a gente convida Jesus, como a gente diz, para estar conosco, é um outro caminho, é um caminho de bênção. Quando você está à luz do Senhor, ou à sombra das asas do Senhor, não existe desvio emocional, não existe desvio psicológico. Lembra quando a gente sempre fala sobre que o casamento, para você chegar no casamento, você tem as etapas: namoro, noivado, depois casamento. Antigamente o processo era esse. Hoje em dia não é. Hoje em dia a
a liberdade, vamos dizer, que as pessoas têm do livre-arbítrio, que é uma das graças, riquezas que Deus nos deu, o livre-arbítrio. As pessoas, quando têm uma formação moral e ética deficiente, elas se deixam vender pela onda. Hoje a onda é o seguinte: você começa a namorar, já dorme com o namorado ou a namorada. Eu tenho que ver se ela era virgem ou não era virgem. É um assunto até polêmico, né? Mas o entendimento errado das etapas, ela pode correr o risco de provocar uma decepção tão grande lá. Quantos casais já estão se desfazendo? Gente, casais com 30 anos, 40 anos de casado, chegam ao ponto que acabou o amor. Ué, como é que acaba uma coisa que às vezes nunca existiu? Não acaba. Na verdade, eu me lembro de um dia que vai aos testemunhos de vida, né? Eu fui chamado para atender um casal e eles estavam em crise. Foram alguns casos desse. A gente parece que o marido já está saindo de casa, foi para buscar a mala, essas coisas, e aí querem conversar com a gente. E chamam a igreja, chamam socorro para Deus no último suspiro, né, como diz, né? E eu partilhava com um casal que eu falava assim: olha, quando existe amor, é igual onde você tira água. Hoje não é normal isso, a não ser alguns lugares, já está voltando até ali no Nordeste, no deserto, eles estão fazendo cisternas para buscar a água lá no fundo, porque existe o lençol freático, né? Aí eu de repente eu falei assim: olha, aquela, já viu a cisterna que tem água? E tem gente que às vezes depois, quando traz a água encanada, já fecha aquela cisterna, não usa mais. Mas quando existe água lá no fundo, às vezes o mato, a sujeira, as tampas que a gente vai colocando, né? Tem gente que coloca, que protege tanto, fecha tão bem fechado, que faz aquelas tampas grossas de cimento e lacram aquilo. Mas lá embaixo ainda tem água. É só tirar a tampa, tirar as sujeiras, fazer uma limpeza, entrar, colocar o dedo no nariz, porque o mau cheiro, quando você mergulha nos seus problemas, a dificuldade que eu sinto quanto ao sacramento do matrimônio é uma só. Quando você tem que fazer memória do relacionamento, muitas vezes você tem que colocar o dedo no nariz, tapar a boca, porque o mau cheiro, às vezes, do que viveu no passado, ou naquilo que está causando o mal de desentendimento entre marido e mulher, é como se alguma coisa que cheirasse muito mal. A tristeza, a angústia, a revolta, o sentir-se escravo, sentir-se escrava, perder a sua liberdade, né? Parece que isso cheira mal, a pessoa dói quando tem que entrar lá. Mas lá embaixo, se é que existiu, que teve um fundamento, beberam da água pura, da água cristalina, você vai encontrar uma água boa e brota de novo. É só se limpar. Só que o processo de limpeza é muito complicado. A gente pode aplicar isso até mesmo para mãe e filho. Por que um filho é capaz de colocar a mãe no asilo e abandonar? Sendo que a mãe, nos primeiros anos de vida dela, teve que aguentar cocô, vômito, doenças, noites em claro, para atender o pai que gastou do seu físico e do seu dinheiro para cuidar do filho. E o filho vai colocar não tenho mais paciência com a minha mãe porque ela está com Alzheimer, porque ela está com Parkinson. Não, a palavra de Deus tem promessa do filho que honra seu pai e sua mãe, e honrar é até o final da vida. Por isso que o casamento, quando tem embasado em Cristo Jesus, ele tem essa missão. Ele tem essa missão e tem essa bênção de ir até que a morte separe. Deveria ser assim com filhos. Parece que a gente tem o costume que tem os judeus.
Lembra da viúva de Naim, naquela passagem em que ela chora porque ela já era viúva e chora a morte do filho? Por quê? Olha só, o costume dos judeus é assim: a mulher casada tem filho, se o marido morrer, ela não tem a pensão igual tem aqui no Brasil. O filho não tinha a obrigação de cuidar da mãe, então ela ficava uma mulher qualquer, vagando, vacante. E o desespero daquela mulher, porque talvez o filho fosse o único sustento dela, que pelo menos ela tinha o que comer. Ela não ia ter ninguém mais a favor dela. E Jesus vai e entra na história daquela mulher e ressuscita o filho. Depois o filho morreu, logicamente, mas naquela situação Jesus foi o ressuscitador. Ele ressuscita aquele menino. Então a gente vê assim as atitudes. Por exemplo, Pedro, quando a sogra está doente, Jesus vai lá e cura aquela mulher. E a mulher, como gratidão, até tem um livro que o João Henrique tem falado muito nesse livro, da gratidão. Por gratidão ela começa automaticamente a servir. E isso devia ser o processo nosso. Eu sou curado por Jesus, pela graça do Senhor, pela graça da igreja, naquilo que Deus faz através da igreja, que é portadora também da graça. Eu deveria estar a serviço da igreja. Se ela me fez bem, se eu fui uma missa e me senti bem, e ela me convida para fazer parte de uma pastoral, de um movimento, a igreja tem muita coisa, uma limpeza, né? Limpar a igreja. Tem até um shot ou um forrozinho que criaram assim: tem que limpar a igreja, mas ninguém quer. Então as pessoas acham que a igreja é aquele lugar onde os anjos limpam a igreja, os anjos acendem a luz, tem um gerador do céu que gera a energia, que tem as contas, que tem lâmpada para trocar, que tem som para melhorar, tem banco para cuidar, que tem chão para limpar. Acho que os anjos fazem tudo isso, e não é. E às vezes é a nossa ajuda, a colaboração, o dízimo, né? Então é uma outra história, é uma outra situação. Mas tem gente que tem um entendimento muito pequenininho sobre a graça de Deus. Então o casamento devia ser trabalhado assim. Então, se o marido e a mulher tem uma experiência profunda com Deus, que vive o temor de Deus, olha só que coisa, vive no temor de Deus, ensina para os seus filhos, batiza os seus filhos na igreja e educa-os na fé, é muito difícil, a não ser que a pessoa viva com uma aparência, pegar a mãe e o pai e colocar no asilo e abandonar, dar endereço errado, mudar o celular, mudar de cidade, mudar de residência, às vezes no mesmo lugar, mora na mesma cidade, mas os atendentes do asilo não conseguem achar mais. Então, porque a pessoa precisa disso, a memória nossa precisa disso. Como é bom, gente, receber uma visita, como é bom estar. Eu vejo a minha mãe está com Alzheimer, mas o meu irmão está lá, o César, cuidando dela. Tem o Luciano que fica lá com ela também. E como é bom a gente ter mãe. Esse dia minha mãe foi no shopping com o meu irmão lá, tomando lá uma cervejinha. Ela gosta de uma cervejinha, mas com todo o Alzheimer dela. Então que maravilha o sorriso da minha mãe. É tão bom. Agora abandonar, isso quando não mata, né? Pai e mãe, por causa de droga, por causa de namorado, por causa de posses. Ontem nós comentávamos, entre tantos assuntos no almoço, tinha justamente isso. Você junta. Aí quando você morre, a herança o problema vai ficar com quem? Com quem morreu? Ou com a família que pegou a herança? É lógico que é a família que pegou a herança. É lógico. Então, às vezes é como aquela passagem que Jesus fala a parábola que ele fala do homem. Muita colheita, vou construir outros celeiros. Constrói outros celeiros, aí fala assim: nossa, agora eu posso descansar, eu posso viver a minha vida. Aí ainda cita lá na passagem: louco, ainda hoje eu vou cobrar de você. Então o que adianta? Não vive o tempo seu, não vive a sua vida.
não aplica no estudo. É lógico que dinheiro precisa para aplicar estudo, dinheiro precisa para manter isso que a gente está passando para você também. Então a gente precisa de colaboradores, precisa de pessoas que nos ajudam. Então a gente pensa que é tudo assim, o céu se abre e aí o aluguel daqui, a conta com internet, com aplicativo, os anjos, tem um anjo, cada anjo, não, é um pouco da gente, a dádiva da gente. No pouco que nós ajudamos, isso ajuda, torna-se muito. Então, a vida matrimonial, a igreja vê justamente isso como uma bênção. E ela não pode ser entendida simplesmente como sexo. Eu vou casar porque eu quero sair das asas do meu pai e da minha mãe. Eu quero ter liberdade, né? Hoje todo mundo empina o narizinho assim, ó. Quem manda em mim sou eu. Quer dizer, ele tira Deus da sua história, aí quebra a cara lá na frente, aí corre para a família para dizer: eu estou usando droga, eu estou isso, me ajuda. Aí a família toda fica doente, porque o filho, e às vezes o pai e a mãe até ajudou na tentativa de fazer um bem para o filho. E aí é o erro. Deveria ter uma faculdade. Hoje em dia precisaria. Antigamente não. Era tudo rígido. O pai e a mãe podiam corrigir. Eu apanhei muito, gente. Eu era arteiro. Hoje, se a mãe e o pai levantar a mão para o filho põe ela no processo. Tinha castigo. Tinha correção. Hoje mudou tudo. Então o pai e a mãe deviam fazer uma preparação muito longa. Por isso que existe o namoro. Não, eu vou namorar. E no namoro você vai conhecer, primeiramente, a cabeça do seu namorado, da sua namorada. Moral, ética. Eu não sei o que é moral, o que é ética. Procura na internet. Hoje a internet está aí para ensinar. Tem livros que falam sobre a moral e ética. Tem livros que instruem namoro, sexo, namoro, noivado e casamento. Tem livros que falam sobre isso. Leiam os dois. Na minha época de grupo de jovens, como é que é? Saudade não tem idade, né? Então, você fazia... o tempo antigo a gente escutava no grupo de jovens palestras sobre namoro, sobre noivado, sobre sexo, sobre Jesus, sobre temor ao Senhor, sobre o que é pecado, o que não é pecado, sobre o sacramento da confissão, sobre os sacramentos, sobre a vida de jovem, faculdades, desafios. Tinham vários assuntos, né? Ideal. Então, inclusive tinha músicas que nos ajudavam. Então foi um processo assim longo. A gente passava, quando chegava mês de maio, falava sobre Maria, em junho falava sobre Jesus. Então, hoje a gente não vê, hoje é diferente. A comunidade de jovem era formativa, trabalhava-se na pessoa e ajudava os jovens, falava sobre namoro segundo a vontade de Deus. Tinha testemunho das pessoas que estavam vivendo namoro. Sabe, o Tãozinho, que é diácono permanente agora, e a Márcia, foram um exemplo para nós, né? Então a gente teve uma experiência muito linda nos anos de 80. Eu entrei em 83, 84, 85, 86. Esses tempos foi muito rico. E olha que eu já entrei com uma idade avançada para o grupo de jovens, né? Mas foi muito rico, foi muito intenso isso. A gente aprendeu muito. E aí o processo de estar a serviço do reino levava-nos a estar já nesse processo que hoje a gente chama de reciclagem, né, do conhecimento, ao estudo. A gente estudava junto, lia livros junto, e não tinha muito livro junto, hein? Muito livro escrito para ajudar a espiritualidade. Mas a gente foi crescendo. Aí foi juntávamos com a comunidade de Piquete, com Lorena, e a gente conhecia a realidade dos outros lugares. Hoje, infelizmente, isso acabou. A gente não vê jovens nos grupos de jovens, quase jovens na igreja. A gente não vê. Tem alguns lugares, aqui em Cruzeiro tem o Maranatá, tem o grupo da Ana Rosa,
poucos grupos têm trabalhado isso. Na Matriz surgiu um grupo, né? São Pedro e São Paulo parece que surgiu também um grupo, mas não tem mais esse trabalho com a juventude, né? Matéria humana nós temos, o Crisma, ele é a matéria humana, vou dizer isso sempre. O Crisma é onde deveria iniciar-se uma comunidade de jovens, alimentar para acólito, coroinha, música, leitorato, seminários. Isso é o Crisma, não tem outro caminho, gente. Você vai pegar de longe uma pessoa quase arrebentada da vida, vai demorar muito mais tempo para trabalhar essa pessoa. Então, se a gente tem matéria humana na igreja, deveria ser assim. Não vou cansar, eu não morro não vou para o inferno por omissão. É o entendimento. Isso foi uma coisa rica do passado que deveria estar no presente, mas infelizmente a gente não consegue estar mais, né? A gente não consegue fazer na cabeça dos que estão com os jovens essa motivação, eles não se deixam mais. Então, quer dizer, cada um, aí eles falam pra gente assim, foi na sua época, hoje não é mais assim. Não, espiritualidade não tem idade. Espiritualidade não tem idade. Não tem idade. Eu conheço pessoas de 80 anos, 90 anos que têm uma espiritualidade linda, porque fizeram um processo e se deixaram formar. Então, o casamento deveria ser isso, o fruto do namoro. Porque o namoro faz parte do aonde vai chegar o casamento. Namorar a família, conhecer a ideia, o psicológico, o sistema nervoso da pessoa, sabe? Porque senão, chega lá na hora de assinar o divórcio, ou desquite, ou a separação, isso quando casa na igreja, né? No cartório. Porque hoje junta, né? O processo hoje é de juntamento. Junta, aí se vier filho, paga a pensão, se não pagar a pensão vai preso, né? Mas eu vejo assim, sabe, gente, que o processo do sacramento começa ali no namoro. Se o namoro não for bem feito, se o namoro não for bem trabalhado, visto, ouvido e se formar na pessoa, desperta tu que dormes. Eu já vi tanto testemunho lindo de casais de namoro que começaram vivendo juntos, depois escutaram uma mensagem, uma canção nova, uma Rede Vida, um Frei Gilson agora, e de repente resolve mudar. Não, vamos refazer o caminho, dá tempo, vamos viver santidade no casamento, no nosso relacionamento, vamos nos casar, se dá para casar, vamos casar. Agora, é um risco muito grande esse processo de juntamento, tem que conhecer a pessoa. Eu já vou, o primeiro beijo, o primeiro eu te amo, já vai coabitar, aí já vai viver vida de marido e mulher. Antes do namoro, se não der certo é eu pra lá, e eu pra cá e você pra lá, né? Se tiver filha, depois a gente acerta, tem que pagar pensão. Isso quando o cara não some, né? Ou a mulher para esconder vai abortar. Por que está aprovando essas leis do aborto no Brasil? Porque as pessoas não querem ter vida santa, porque querem viver a libertinagem, que não é liberdade. A liberdade trabalhada com inteligência, lembre, guarde muito bem isso o resto da vida de vocês. Deus nos fez diferente de um animal, de um gatinho. Um gatinho, um cachorrinho, ele aprende por treinamento. Você já viu esses vídeos que tem colocado do cachorro? Late baixinho, ele... Ou o gatinho, fala mamãe. Ele aprende, sabe? Ele aprende a ficar de pé, ele aprende a dançar. Esses cachorros com mais um grau a mais de treinamento, eles fazem coisas maravilhosas. A gente vê isso no Facebook e na internet. Mas a pessoa não, a pessoa é trabalhada. Ele não tem inteligência, ele não tem vontade, ele não tem liberdade, ele tem voz de comando. Agora nós humanos não, nós temos inteligência, liberdade e vontade. Só que se a gente trabalha erroneamente isso, se eu não age com inteligência, e não é só a inteligência de saber que 2 mais 2 é 4,
que a raiz quadrada de 4 é 2. Não é só isso. É a inteligência ao ponto de estar aberto ao conhecimento e se aplicar. Como diz a palavra de Deus, escute tudo, veja tudo e pegue aquilo que é bom. Analisai todas as profecias, analisai todas as palavras, aquilo que está se colocando. Não, agora estamos na época da gente liberar o nosso corpo. Esses dias postaram, um rapaz postou, tem colocado até no Facebook. Ele tinha o rosto, o corpo quase todo tatuado. E ele está fazendo agora umas mensagens, eu não vi todo não, vi um pedaço só. Falando contra isso, que ele está tentando fazer o retrocesso. E é muito complicado, gente. Muito complicado, deixa marcas profundas. Se uma marca de decepção deixa no nosso coração às vezes, e marcas profundas que a gente tem que tirar do coração peludo, como diz um amigo meu. Por que existe falta de perdão? Porque o coração está peludo, está cheio de pelo, de desentendimento. Às vezes a gente tem que tirar do nosso coração, o nosso coração peludo e deixar que o Senhor transforme, como diz a profecia de Ezequiel. Tirarei do vosso peito o vosso coração de pedra, o vosso coração peludo, e colocarei um coração de carne, quer dizer, um coração com vida nova, um coração segundo o meu coração. É lindo isso. É lindo. Então, falar do matrimônio é você trabalhar o homem inteiro, a mulher inteira. Não tem. Eu poderia falar aqui do sacramento do matrimônio, a visão da igreja, mas a gente tem que trazer isso para a vida. Então, namorados, jovens, pais, mães, oriente seus filhos. A questão do amor, porque o mundo está tão marcado, tem tanta revolta. Tem filho matando a mãe. Tem mãe jogando o fruto do seu pecado, quer dizer, a criança que ela não queria, indesejada, joga no lixo ou faz um aborto. A busca na lei, que é fria, uma lei que até mesmo a certo ponto partidária, ela favorece algumas coisas, mas a lei tinha que trabalhar pelo bom senso, pela moral, pela ética. Eu penso isso, por isso que eu não quis fazer advocacia, porque eu acho que eu ia ser um advogado chato. Então, a lei ela tinha que prezar por esse lado, pela moral, pela ética. Você roubou, você tem que pagar. Você quebrou, você tem que pagar. Você matou, você tem que pagar. Aí ela seria educativa. Hoje não, hoje é punitiva. Até certo ponto. Ah não, ela matou o pai e a mãe, agora ela pode, aí vai viver dia dos pais e das mães. Gente, é tão complicado isso. Tão complicado. E a gente está vendo nas notícias policiais, pessoas envolvidas na magistratura, envolvidas com corrupção. Então quer dizer, o uso indevido das suas faculdades mentais, a sua formação, a sua inteligência. Esse mundo capitalista que nós temos, alguém que sempre quer dar um jeitinho brasileiro de resolver as coisas. E para Deus não existe questão de jeitinho não, pensando que o céu vai ser assim, aí eu dou um jeitinho com Deus, e às vezes não dá tempo. Então vamos procurar nos corrigir agora. Hoje, como diz Santo Expedito, olha a imagem de Santo. Tem gente que é devoto de Santo Expedito e não sabe da história. O demônio falando para ele assim, cras, quer dizer, amanhã você se converte, amanhã você se volta. Ele falou, não, hoje, e mata. E nos pés dele está escrito lá, justamente isso, hoje. Hoje é o dia favorável, hoje é o dia da nossa salvação, hoje é o dia da nossa libertação. Hoje precisa ser assim. Ah não, meu matrimônio não está bem. Comece agora, pare e busque ajuda. Eu fiquei sabendo que na Imaculada tem a pastoral da escuta. Olha que coisa linda, que até a Maria Augusta é representante, para orar, para ouvir. Olha que bom se todas as comunidades tivessem um casal ali orientador, sabe?
às vezes uma confissão de um padre não dá tempo, e você confessa individual, não tem como ir o marido e a mulher confessar, tem que ser individualmente. Então, às vezes a mulher vai lá desabafar a vida, corre o risco do padre, não, ou da pessoa que atende. Quando é problema, que me procuro com problema de vida conjugal, eu sempre falo assim, olha, eu estou te escutando, posso rezar por você, mas pergunta para o seu marido se ele não quer oração também. Se ele quiser, aí eu vou conversar com ele, vou escutar as duas partes. Isso é fazer justiça. Porque a gente corre o risco de pender para um lado e para o outro. Não, o justo é justo. Vocês já viram o que é a definição de justo? É que ele se ajusta, se encaixa, sem folga. Uma peça ajustada, ela entra certinha. Parece que foi feita naquele lugar, não foi nem tirado daquele lugar, não foi incluída naquele lugar. Tamanha é a perfeição. Então, a gente precisa trabalhar isso, deixar-se trabalhar isso. Entendeu? As coisas têm que ser feitas assim. Nós vamos continuar esse nosso estudo, mas eu queria começar assim. É tempo de começar. O matrimônio é uma coisa muito séria, gente. E Jesus abençoou o que era casamento do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Ele abençoou essa lei, dando um sentido pleno ao matrimônio. Um sentido pleno ao matrimônio. Olha, eu já toquei em casamento, quando eu cantava, com músicas mais adequadas. Hoje não, hoje está cantando Ghost, está cantando Eu Estou Casando Com Você, pensando na outra, e coloca uma música em inglês que você nem sabe o que é, e gosta da música, e coloca aquela música, e às vezes a mensagem da música já está dizendo que é um risco, está casando por causa do corpo, por causa de me entregar a você, você é a minha metade da laranja. Não é assim não, é um desafio, é pedra. Já viram pedra quando você coloca uma na outra? Essa é a grande definição de matrimônio. Você vai se formando com o outro. Aí a gente vê aqueles casais com 70 anos de casado que parece que o marido é igual à mulher. Até a quantidade de ruga, a maneira dos olhos, do falar, do andar é igual. Porque é um tempo, é se amoldar. Então, queridos, no próximo programa a gente continua, mas tá vendo? Para você ser casado lá na frente, você precisa viver namoro. E viver o tempo do namoro, pensando no casamento. Se você já vive com a sua namorada, já vive, seu filho, tem mães que quando a menina está fazendo 12 anos, já leva o ginecologista e pede pílula anticoncepcional. Eu já ouvi isso de ginecologistas. Porque corre o risco? Porque corre o risco porque não tem moral. Ensina o caminho. O falecido Seu Mauri Portugal falava justamente quando a filha senta no colo do pai, ela não vai sentar no colo de qualquer pessoa. Então quer dizer moral, ética, bons costumes. Guarda isso, moral, ética, bons costumes. Eu vou acrescentar mais um: espiritualidade. Esses 4 passos são necessários na formação da juventude, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, das crianças. Hoje o pai, no aniversário de 1 ano, 2 anos da criança, ele arruma a roupinha de piriguete para a filha. Tem a dancinha da garrafa, e aplaude a criança que fala palavrão, aplaude a criança que faz gestos obscenos. Depois, lá na frente, vai chorar porque onde o filho esteve. Se você plantou vento, você vai colher o quê? Tempestade. Mas se você plantou uma videira linda, vocês já viram o amor que as pessoas têm quando plantam uma coisa que ela fica lindo quando ela vê? Eu vejo lá em casa as nossas plantinhas. Que coisa linda ver ela dar flor no seu tempo certo. A gente vai, rega, poda, entendeu? Troca a terra. É assim. Cuidar dos nossos e cuidar da gente mesmo, tá certo? Valeu? Estamos dentro do horário. Deus abençoe. Eu espero que você
consiga entender. Eu queria terminar rezando com você. Se você acredita que Deus pode mudar a sua vida, e se você quer que Deus mude a sua vida, levante a mão comigo e vamos clamar ao Senhor. Eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, eu não sou a vida. Eu posso ser uma seta que indica, uma placa de advertência, que indica um caminho. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então levanta comigo e peça: Senhor, eu quero vos pedir nesse dia, que Tu me dê a graça, Senhor, de fazer o caminho novo, a coragem, Senhor, de decidir por aquilo que é certo, do que aquilo que é moral, do que aquilo que é ético. Ajuda-me, Senhor, a despertar em mim um homem novo, a mulher nova. Ajude-me, Senhor, para que as mágoas do meu coração, as rugas do meu coração, as rugas da minha alma, ferida por relacionamentos errados, por atitudes erradas, confessados, mas muitas vezes não decididos em nós. Se você precisa de uma confissão, meu irmão, e pode se confessar, busque confissão, para que você receba o perdão de Deus. Mas quando você se compromete com o Senhor e já quer a graça, Ele pode realizar. Eu estou entregando, Senhor, nesse nosso dia, a vida desses irmãos e irmãs que vão assistir, que vão estar conosco. E vos peço, pelo poder do sangue precioso de Jesus escorrido na cruz, pela água do batismo que nós tivemos, que saia da nossa vida toda atitude, todo pensamento imoral, e desperta-nos para a vida plena contigo, Senhor. Pela intercessão da Santa Helena Guerra, de São Padre Pio, e pela intercessão poderosa da Mãe de Jesus e nossa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço e ajude-nos. Venha ser um colaborador. Se você tem alguém que tem um comércio, procure falar com ele, para falar com o Rodrigo na Rádio Partilha. Entre em contato e nos ajude a mantermos esse programa, a mantermos essa missão que tem. Ok? Um beijo no seu coração, você está na minha oração.